Olá, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, bem-vindo ao Jornal da Tarde. O governo federal prepara pacote para reduzir o endividamento das famílias, que atingiu marca recorde no país. Entre as medidas que devem ser anunciadas esta semana está a liberação do Fundo de Garantia para pagamento de dívidas. Veja outros destaques. 7 em 10 pessoas no mundo acreditam em informações falsas sobre saúde disseminadas em aplicativos de mensagem. Renda que sobra no final do mês para gastos complementares é a menor em 10 anos. Falta de atendimento a pacientes com câncer no Brasil leva a aumento dos processos na justiça. Grupos preparam ataques coordenados a Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. No Líbano, ataque de Israel mata mãe e filho brasileiros que viviam no sul do país. Marido e pai libanês também morreu. Na entrevista de hoje, a gripe chegou mais cedo e internações por problemas respiratórios aumentam. Dados mostram a necessidade de vacinação. 7 em cada 10 pessoas no mundo acreditam em pelo menos uma afirmação falsa sobre saúde. Isso aqui mostra uma pesquisa feita em 16 países, incluindo o Brasil. Você já pesquisou sobre a própria saúde na internet? Sempre que quando dá uma dor ou uma tosse, a gente pesquisa um remédio mais próximo na internet, né? Aparece coisas que você não quer ver, fala, nossa, aí fica já meio inseguro, entendeu? Recebeu uma dica de saúde no grupo da família e acreditou sem questionar? E eu sempre fui acreditando e fui vendo que não dava certo. O remédio é ainda mais caseiro, que eles passam mais, né? Um relatório global que ouviu mais de 16 mil pessoas em 16 países mostrou que 70% acreditavam em pelo menos uma afirmação falsa sobre saúde. No Brasil, esse número chega a 75%. Entre as mentiras divulgadas nas redes sociais estão os riscos da vacinação infantil superam os benefícios e o uso de paracetamol durante a gestação causa autismo. Parte desse número vem da desconfiança. Segundo o estudo, a confiança na mídia para se informar sobre saúde caiu 11% desde 2019, passando de 57% para 46%. Em relação aos médicos, a queda foi menor, passando de 82% em 2025 para 80% em 2026. Estão se formando muitos médicos no Brasil e com a possibilidade de telemedicina, a facilidade ao acesso vai ficar muito maior. Então, eu continuo muito a favor dessa validação de uma informação que você pega na internet com um médico vivo. Em paralelo, há ainda um novo personagem nessa equação, a inteligência artificial. 35% das pessoas afirmam que usam a tecnologia para gerenciar questões de saúde. E mais de 60% acreditam que a IA pode igualar ou até superar médicos em pelo menos uma tarefa. Entre os jovens de 18 a 34 anos, esse número chega a 72%. Os riscos são os dois extremos, a pessoa ter algo tranquilo e ficar apavorada e acabar lotando para o atendimento, às vezes acaba contraindo doenças lá, vírus que circulam, né? E o outro extremo é a pessoa ter algo mais grave e achar que não é nada e a coisa piorar porque ela tem uma falsa tranquilidade. E o Brasil enfrenta tudo isso sem uma lei para combater a desinformação. O projeto de lei das fake news tramita no Congresso desde 2020 e ainda aguarda a votação na Câmara dos Deputados. Mas há um problema além da demora. Mesmo se aprovado, o texto não traz nenhuma referência específica à saúde. Para essa advogada, o combate das notícias falsas, incluindo as que envolvem a saúde, passa pela educação digital e as campanhas públicas. A desinformação se combate com informação de qualidade, então é importante educar as pessoas. Mesmo o Estado precisa fazer campanhas de saúde pública para que as pessoas entendam e saibam detectar ali um conteúdo falso, saibam ver se o conteúdo é muito exagerado e até para que essas próprias pessoas não compartilhem esse tipo de conteúdo. A falta de atendimento e medicamentos para o tratamento de alguns tipos de câncer empurra os pacientes para a busca de uma solução na justiça. Câncer de mama, sangue e próstata são os mais recorrentes nas ações judiciais.
Os exames de rotina adiantados pela campanha Outubro Rosa trouxeram no mês seguinte o diagnóstico de Letícia. Veio uma resposta difícil, né? Eu venho com um histórico de câncer de mama na família, então eu sempre fiquei muito atenta, né, aos sinais, enfim. Embora eu não tivesse percebido nada diferente, né? A cirurgia de retirada do tumor em estágio inicial aconteceu em janeiro. E após 2 processos judiciais contra o plano de saúde, ela conseguiu realizar um exame genético fora do rol da ANS, que confirmou que o tratamento padrão era contraindicado para ela. Seria muito difícil, eu passaria por 16 quimioterapias entre vermelha e branca. E ficaria bem debilitada, porque seria um tratamento assim bem difícil de ser feito, né? Os efeitos colaterais seriam bem difíceis. 1 em cada 5 ações judiciais que envolvem doenças oncológicas está relacionada a cânceres de mama. Na sequência, vem os casos de câncer de sangue e de próstata. A principal motivação para a judicialização é o fornecimento e a aplicação de medicamentos. Outras razões são tratamento e acompanhamento hospitalar, quimioterapia, imunoterapia e radioterapia, exames e procedimentos cirúrgicos. 86% dos pedidos de urgência são deferidos pela Justiça. As informações são de uma plataforma de inteligência legal que analisou 9.600 processos em todo o país entre janeiro de 2023 e maio de 2025. O levantamento ainda mostra que o estado de São Paulo concentra 4 em cada 10 processos oncológicos na Justiça. Em todo o país, quase metade das ações relacionadas a casos de câncer foram movidas contra o Sistema Único de Saúde. Isso acende um alerta aqui relacionado ao entendimento do Judiciário de que é necessário que o Sistema Único de Saúde esteja mais preparado para atendimento à população em relação aos tratamentos oncológicos. Esse oncologista do Hospital Oswaldo Cruz explica que os avanços da ciência nos tratamentos contra o câncer acontecem de forma muito mais rápida que as regulações que os incorporam nos sistemas de saúde. Hoje isso não é uma prerrogativa exclusivamente do SUS, algumas seguradoras de saúde, alguns convênios também têm tido esse mesmo problema de demorar e, obviamente, esse atraso que você tem dificulta muito o tratamento dos pacientes e reduz as chances de cura. Para beneficiários de plano de saúde que tiveram tratamentos contra o câncer negados, a Lei 14.454 garante o acesso, ainda que não estejam previstos no rol da ANS. Hoje, tanto o usuário do Sistema Único de Saúde quanto o segurado da operadora de plano de saúde, ele tem condições de ir até o Poder Judiciário para garantir o seu direito. Prestes a iniciar as sessões de radioterapia, Letícia vai retomando a vida com a expectativa de que não precise mais acionar o plano de saúde na Justiça. Espero que não. Espero que não. Espero realmente que isso não seja necessário. As famílias brasileiras têm menos dinheiro no fim do mês para pagar itens além de contas, impostos e dívidas. Uma pesquisa identificou que a renda que sobra para o consumo é a menor em 10 anos. O desejo de comprar o item da vitrine para muita gente tem ficado apenas na vontade. Não sobra muito não, porque está aumentando muito as coisas, né? Tá faltando dinheiro para comprar tudo, porque as coisas ultimamente estão muito caras e o nosso salário é pouco, né? É mais olhando do que comprando. E não é apenas uma impressão. Um levantamento mostra que tem sobrado menos dinheiro para os brasileiros gastarem com consumo além dos itens básicos. Em fevereiro, a chamada sobra da massa de renda familiar era de 21%. Em 2024, era de 23%, bem distante dos 27% registrados em 2020 e 2011, quando a medição começou a ser feita. A gente observa o orçamento das famílias sendo pressionado pela inflação desses itens essenciais, inclusive chama muita atenção ao longo do tempo a pressão advinda de alimentação no domicílio, que tem um peso muito grande na cesta de consumo, e mais recentemente, especialmente de 2025 para cá, o peso do compromisso financeiro. As famílias estão precisando buscar linhas de crédito mais emergenciais.
Então, é cheque especial, cartão de crédito rotativo, linhas de crédito que têm taxas de juros muito altas. Além do salário, o indicador leva em consideração outras fontes como previdência, benefícios sociais, aluguéis e dividendos. Desse total, é retirada a inflação de itens essenciais, como habitação, transporte, saúde, educação e alimentação. Tirando isso tudo, imposto, né? Imposto de renda e contribuição previdenciária, nós calculamos o percentual do que sobra para outro tipo de consumo. Então, é recreação, lazer, vestuário, aquisição de bens como móveis, eletrodomésticos, né, e coisas do gênero. Se por um lado não está sobrando, por outro, comprometimento da renda das famílias com o pagamento de dívidas subiu. É o que aponta o Banco Central. Em fevereiro, chegou a quase 30%, o mesmo índice registrado em março de 2025. O endividamento e a percepção que o poder de compra caiu viraram tema na corrida presidencial. O candidato do PL, Flávio Bolsonaro, tem explorado a alta do custo de vida para atrair eleitores indecisos. Por outro lado, o governo Lula prepara uma nova edição do Desenrola, programa de refinanciamento de dívidas a custos menores. Ele certamente tem um resultado positivo, mas ali muito na margem, porque nós temos também uma questão de tempo, pensando até mesmo na popularidade do governo para o período eleitoral. Temos aí menos de 6 meses, para esse ciclo. Diante desse cenário, é preciso ter cautela na hora de gastar. Pesquisa, comparação na hora de comprar e ter planejamento para isso e renegociação com as instituições financeiras. Esses dois instrumentos ajudam muito as famílias, principalmente em períodos de taxas de juros mais elevadas. Essa nova edição do Desenrola, que você viu citada aí na reportagem, terá redução de dívidas, saque do FGTS e prazo para acabar, segundo o Ministério da Fazenda. Desconto no valor devido pode chegar a 90%. Um novo programa de renegociação de dívidas deve ser lançado pelo Palácio do Planalto até o Dia do Trabalhador. A nova edição do programa de renegociação de dívidas para pessoas físicas vai permitir que famílias com débitos atrasados entre 3 meses e 2 anos negociem descontos de 30% até 90%. Poderão ser renegociadas dívidas com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, que têm as maiores taxas do mercado. A taxa máxima de juros deverá ser de 1,99% ao mês. Os endividados poderão negociar débitos com carência de 30 dias. Nos 3 meses seguintes, só pagarão a amortização do principal, sem juros. Com isso, as parcelas serão mais baixas nos primeiros meses. Os prazos podem chegar a 4 anos. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, prevê que o programa tenha duração limitada. De acordo com o Banco Central, o comprometimento da renda das famílias para o pagamento de dívidas alcançou quase 30% em fevereiro, maior nível da série iniciada em 2005. Cerca de 800 policiais federais e civis de todos os estados da federação, mais o Distrito Federal, participam hoje da Operação Nacional Prevenção 4. O objetivo da ação é identificar e prender autores de crimes de abuso sexual infanto-juvenil. A repórter Adriana Cimino tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Joyce. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos. Ao todo, são cumpridos 159 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva. Ainda não foi informado ao certo quantos desses mandados já foram cumpridos, mas um balanço parcial da Polícia Federal informa que outras 40 prisões em flagrante foram efetuadas. Isso acontece, por exemplo, quando os policiais encontram fotos e vídeos na casa do investigado. Esse mesmo balanço também informou sobre o resgate de 5 vítimas. Mais detalhes sobre isso serão divulgados ao longo do dia. A Operação Nacional Proteção Integral 4 é parte de um esforço global coordenado, batizado de Operação Internacional Aliados pela Infância 6, para enfrentar a violência e o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Mandados de prisão também são cumpridos em outros 15 países da América Latina e da Europa.
E o que chama a atenção é que, enquanto em outros países há no máximo 7 mandados, na Argentina 68, aqui no Brasil são 175 mandados, o que indica que o nosso país é cada vez mais um polo importante nessa cadeia criminosa que tem ramificações para além das fronteiras. As ações desta terça-feira antecipam a mensagem do Maio Laranja, que é o mês de conscientização, de prevenção e também de repressão de crimes sexuais infanto-juvenis. De acordo com a Polícia Federal, somente neste ano, 450 mandados de prisão de foragidos por crimes sexuais foram cumpridos neste ano. A PF ainda alerta pais e responsáveis que conversem e também acompanhem o uso da internet por crianças e adolescentes para minimizar os riscos de contato com eventuais criminosos e, claro, se notarem alguma situação suspeita, é preciso informar imediatamente as autoridades. Joyce. É isso, obrigada, Adriana. Boa tarde. Olha, ações desse tipo, como você viu aí, mostram a importância do ECA digital. E um levantamento identificou um ataque coordenado nas redes sociais justamente contra o Estatuto da Criança e do Adolescente digital. A pesquisa identificou estratégias para gerar pânico e articular a revogação da medida no Congresso. Anúncio de bloqueio de telefones e de encerramento de linhas de jogos. Ironia para tratar do reconhecimento facial. Várias postagens de ataque ao ECA digital nas redes sociais destacam a imagem do influenciador Felca. Junto a outros membros da sociedade civil e instituições de defesa da criança e adolescente, o youtuber se mobilizou pela luta por segurança online de meninas e meninos. A união foi motivada por graves denúncias de exploração de menores no Brasil, inclusive de teor sexual. Com a entrada em vigor da nova legislação em 17 de março, plataformas digitais têm que seguir regras rígidas para a verificação da idade e controle parental. Os prints dos ataques fazem parte de uma pesquisa do Observatório Lupa, que analisou mais de 33 mil postagens em redes sociais no primeiro mês de vigência do ECA digital. Um dos dados mais graves revelados pelo estudo: o Telegram se transformou num espaço de distribuição de conteúdos de oposição ao ECA digital, com textos que eram facilmente copiados e colados, facilitando a circulação de um grupo para outro. Também distribuiu um código usado para atacar a lei nas plataformas digitais. Tudo para unir pessoas contrárias à legislação. Existe a construção de uma narrativa desinformativa que mistura a ideia de censura com a ideia de não entretenimento ser livre, com a ideia de que o Brasil não está mais tão aberto à inovação e o uso de softwares livres, o que não condiz com o texto da lei. A mobilização nas redes se transformou numa proposta de revogação do ECA digital, que já tem mais de 33 mil assinaturas e foi protocolada no portal E-Cidadania. Por conta disso, já está tramitando na Comissão de Direitos Humanos do Senado. A maior preocupação que a gente tem é que ele, na verdade, ele indica, ele dá o primeiro sinal de que o que é, digamos, uma mobilização online, hoje em dia no Brasil, tem capacidade de efetivamente se transformar numa mobilização legislativa. Eu entendo que interessa aqueles que lucram com a pornografia infantil, com a exploração sexual infantil, com os jogos de azar e com o cyberbullying e com os vários riscos, perigos e violações de direitos de crianças e adolescentes nos ambientes digitais. É uma lei fundamental para garantir a cidadania, a dignidade e a proteção das crianças e adolescentes diante, até então, terra sem lei da internet. Veja daqui a pouco, juízes pedem ao STF o adiamento da decisão que limita os chamados penduricalhos. E o Congresso vai analisar veto do presidente Lula à dosimetria na próxima quinta-feira. O projeto de lei prevê redução da pena dos condenados nos ataques de 8 de janeiro de 2023. A gente volta já.
Nova pesquisa de intenção de voto GenealQuest, divulgada hoje, tem as preferências do eleitorado para o governo e o Senado de Pernambuco e Minas Gerais. Na pesquisa de primeiro turno estimulada, em que o nome dos candidatos é informado aos entrevistados, João Campos, do PSB, ficou em primeiro, com 42% das intenções de voto. Raquel Lira, do PSD, ficou em segundo, com 34%. Eduardo Moura, do Novo, teve 3% e Ivan Moraes, do PSOL, 1%. Indecisos são 11% e brancos e nulos, 9%. No segundo turno, João Campos lidera com 46% sobre Raquel Lira, com 38%. Indecisos são 8% e brancos e nulos também 8%. Para as duas vagas do Estado para o Senado, Marília Arraes, do PDT, lidera nos 3 cenários com variação de 18% a 21%, seguida por Humberto Costa, do PT, de 12% a 13%. Miguel Coelho, do União, fica em terceiro nos 2 primeiros cenários, com 10%. Mendonça Filho, do PL, assume essa posição no terceiro cenário, com 9%. Anderson Ferreira, do PL, teve 6% e 7% nos 2 primeiros cenários. Túlio Gadelha, do PSD, ficou com 6% no primeiro e no terceiro cenários. Armando Monteiro Neto, do Podemos, chegou a 8% no segundo cenário. E Eduardo da Fonte, do PP, a 6% no terceiro cenário. Os demais candidatos, Jô Cavalcante, do PSOL, Paulo Rubens Santiago, da Rede, e Carlos Santana, do Novo, tiveram marcas abaixo dos 4%. Indecisos são de 10% a 18%. Brancos e nulos, 16% ou 17%. A pesquisa GenealQuest em Pernambuco ouviu presencialmente 900 pessoas entre os dias 22 e 26 de abril e a margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. Em Minas Gerais, o Instituto apresentou 4 cenários de primeiro turno estimulado. Cleitinho Azevedo, do Republicanos, lidera nos 3 de que participa, com variação de 30% a 37% da preferência. Seguido por Alexandre Calil, do PDT, nos cenários 1, 3 e 4, com variação de 14% a 18%. Rodrigo Pacheco, do PSB, fica em segundo lugar nos cenários 2 e 4, variação de 8% a 12%. Os demais candidatos, Ben Mendes, do Missão, Matheus Simões, do PSD, Maria da Consolação Rocha, do PSOL, Flávio Roscoe, do PL, Gabriel Azevedo, do MDB, Rafael Duda, do PSTU e Túlio Lopes, do PCB, ficaram abaixo de 4%. Indecisos variam de 13% a 19%. Brancos e nulos de 20% a 32%. No segundo turno, 6 cenários. Cleitinho Azevedo lidera em 4, seguido por Alexandre Calil no cenário 1 e Rodrigo Pacheco no cenário 2. Pacheco lidera no cenário 5, sem os 2 candidatos anteriores. Matheus Simões vence Calil no cenário 6, sem Cleitinho nem Pacheco, com 28%. Flávio Roscoe perde no único cenário de que participa, com 13% contra Cleitinho. Indecisos variam de 8% a 17% e brancos e nulos de 18% a 39%. Para as 2 vagas no Senado, Marília Campos, do PT, lidera nos 3 cenários apresentados, com 19% ou 17%, seguida por Aécio Neves, do PSDB, com 11%, ou Carlos Viana, do PSD, com 15%. Marcelo Aro, do PP, Domingos Sávio, do PL, Áurea Carolina, do PSOL, Vanessa Portugal, do PSTU, Jarbas Soares, do PSB, Eduardo Costa, do Cidadania e Euclides Petersen, do Republicanos, ficaram abaixo de 9% da preferência do eleitorado. Indecisos são 13% ou 14%, brancos e nulos 20% ou 26%. A pesquisa ouviu presencialmente 1.482 mineiros entre os dias 22 e 26 de abril, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A Associação dos Magistrados Brasileiros pediu ao Supremo Tribunal Federal o adiamento da decisão que limita o pagamento dos chamados penduricalhos aos servidores do Judiciário. A entidade quer pelo menos mais 30 dias de prazo para que as novas regras entrem em vigor. A alegação da Associação dos Magistrados Brasileiros é de que tribunais estão com dificuldades de compreender de forma clara a decisão do Supremo Tribunal Federal. No pedido enviado ao STF, a entidade afirma que a aplicação imediata das novas regras traz um risco de violação de direitos dos magistrados. Também ressalta a urgência da análise, uma vez que diversos tribunais estão em fase final de elaboração das folhas de pagamento do mês de maio, quando as novas regras entram em vigor. A associação deve ingressar no STF com embargos de declaração.
recursos pedindo esclarecimentos sobre a decisão que limita o pagamento de penduricalhos. Como o acórdão do julgamento ainda não foi publicado, esses pedidos não podem ser protocolados. Por isso, a entidade pede que a decisão seja adiada em mais 30 dias a partir da análise desses eventuais recursos. Pode-se concordar ou discordar da decisão da Suprema Corte, mas ela é muito clara e específica. Ela delimita nominalmente quais são os benefícios que devem ser interrompidos e quais podem ter o pagamento continuado. Portanto, esse pedido da AMB só tem como objetivo possibilitar o pagamento de supersalários, inclusive de valores obscenos, por mais algum período até que a decisão tenha efeito. Em março, o Supremo estabeleceu regras para o pagamento das indenizações não previstas em lei, que acabam turbinando remunerações e criando supersalários no funcionalismo público. A soma dessas vantagens não pode ultrapassar 70% do valor do salário. Esse limite foi dividido em duas partes. Verbas indenizatórias, como diárias, gratificações e férias não usufruídas, por exemplo, só podem chegar a 35% do salário. Outros benefícios, como valorização por tempo de carreira, também têm um teto de 35% da remuneração. Na prática, o total das verbas permite o pagamento de mais de R$ 32 mil somados ao salário mensal, que pode passar de R$ 78 mil caso o servidor receba o teto do funcionalismo. Como se fossem carreiras que são pouco beneficiadas ou que recebem valores muito abaixo da realidade, quando o que ocorre é o contrário. Eles são a elite do funcionalismo público brasileiro no que tange a remuneração. A Associação dos Magistrados Brasileiros declarou que não busca afastar o cumprimento da decisão do STF, mas garantir segurança jurídica para que a medida seja aplicada. Para divulgar as despesas do Poder Judiciário com o pessoal, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução que institui o Portal Nacional de Passivos Funcionais. Assinada pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin, a ferramenta pretende dar transparência a pagamentos anteriores às novas regras, mas que ainda estejam pendentes de quitação. Na próxima quinta-feira, o Congresso Nacional deve analisar o veto do presidente Lula à dosimetria, o projeto de lei que prevê a redução das penas dos condenados nos ataques aos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023. No STF, o ministro Alexandre de Moraes concedeu prisão domiciliar a 19 idosos condenados pelos ataques. Entre os idosos beneficiados está Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, de 70 anos, conhecida como Fátima de Tubarão. No dia dos ataques, ela gravou vídeos dentro do Palácio do Planalto, onde dizia que estava quebrando tudo. Fátima já cumpriu quase 4 anos da condenação, que é de 17 no total. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, a decisão de liberar os idosos considera o alto risco clínico dos condenados, incluindo a necessidade de cirurgias complexas e a possibilidade de infecções no ambiente prisional. Os beneficiados, todos com mais de 60 anos, terão de usar tornozeleira eletrônica e não podem acessar redes sociais. Os passaportes foram cancelados e estão proibidos de conversar com outros investigados. Quem descumprir qualquer uma dessas regras volta imediatamente para a prisão. As condenações foram pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada, dano ao patrimônio público da União e deterioração de patrimônio tombado. O assunto também é pauta no Congresso Nacional. Na próxima quinta-feira, deputados e senadores se reúnem para analisar o veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria. Atualmente, se uma pessoa comete 3 crimes diferentes, as penas são somadas. Pelo PL da dosimetria, valeria apenas a punição do crime mais grave. Além disso, a pena pode cair em 2/3 se o crime for cometido em meio a uma multidão, desde que a pessoa não seja líder ou financiadora do ato. Por essa lei, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos, poderia ter sua pena reduzida para cerca de 2 anos. Na Câmara, a oposição acredita ter mais de 300 votos
para derrubar o veto do presidente. Já o governo concentra os esforços no Senado, onde a disputa é mais equilibrada. Como o voto nesta sessão é secreto, o Palácio do Planalto espera convencer parlamentares do Centrão a manterem o veto, argumentando que a nova lei pode gerar uma sensação de impunidade. O resultado da votação vai definir não só o tempo de prisão dos envolvidos no 8 de janeiro, mas também o tamanho do apoio do governo no Congresso. Bem da verdade, o presidente Lula ele nunca teve uma boa relação com essa composição atual de Congresso Nacional, né? Ao contrário das gestões anteriores, né? Certamente, o governo ele vai sair derrotado, né, dessa votação, uma vez que o Congresso, especialmente o relator da proposta, o deputado Paulinho da Força, ele a todo momento apregoou que não se trata de uma anistia, né, se trata de uma dosimetria dessas penas. Depois do intervalo, na entrevista de hoje, um alerta. A gripe chegou mais cedo e com mais força este ano. A campanha de imunização foi antecipada para ampliar a proteção. 2 brasileiros, uma mulher e o filho dela de 11 anos morreram nos ataques israelenses no sul do Líbano. O marido e pai das vítimas também morreu nos bombardeios. A gente volta já. O Itamaraty confirmou a morte de uma mulher e do filho dela de 11 anos, ambos brasileiros, em um bombardeio israelense no sul do Líbano. O marido e pai da criança, um libanês, também morreu. O filho mais velho sobreviveu e está hospitalizado. Israel segue atacando o Líbano, apesar do acordo de cessar-fogo e com as negociações em andamento. A família disse que eles já tinham abandonado a casa por causa da invasão e das agressões do exército israelense, mas eles aproveitaram o cessar-fogo para buscar pertences. Foi quando Israel bombardeou o local. Segundo Itamaraty, foi mais um exemplo das reiteradas e inaceitáveis violações ao cessar-fogo anunciado em 16 de abril. O governo brasileiro condenou também as demolições de residências e a expulsão de mais de 1 milhão de libaneses de suas casas. O Líbano acusa Israel de violar persistentemente o cessar-fogo anterior, de 2024, atrapalhando o governo libanês, que negocia com o Hezbollah o abandono das armas pelo grupo. Em meio a essa instabilidade e a fragilidade de uma série de acordos de paz, Israel vem desde 2 de março bombardeando e invadindo o sul do Líbano, sob o argumento de retaliar os foguetes lançados pelo Hezbollah. Em quase 2 meses, Israel assassinou e feriu mais de 1.000 civis, a maioria mulheres e crianças, e desabrigou 1.200.000 pessoas. A gripe chegou com mais força e antes do esperado este ano. O aumento de casos era previsto para o período de maio a setembro, mas se antecipou. Até 18 de abril, o Brasil registrou mais de 17 mil internações por síndrome respiratória aguda grave e quase 800 mortes provocadas por vírus respiratórios. Por isso, a campanha de vacinação também foi iniciada antes e as autoridades de saúde alertam para a necessidade de imunização, principalmente dos mais vulneráveis à doença. Todas as doenças respiratórias virais, elas estão circulando ainda de uma forma um pouco diferente depois da epidemia de Covid, né? Então, a epidemia de Covid, a pandemia, ela acabou impactando a forma como todas as outras doenças passam a ocorrer a partir de então. Isso tem a ver, suspeita, com vários fatores. Tem a ver com o fato do isolamento, das pessoas não pegarem muito dessas doenças virais durante a época do Covid e outras dinâmicas populacionais que às vezes a gente não entende, porque a sociedade mudou depois do Covid, né? Mas o fato é que depois do Covid, no Brasil, a gente tem notado uma antecipação da circulação dos vírus respiratórios, especialmente o vírus influenza. Quais são as atitudes necessárias diante desse cenário? É importante que as pessoas saibam que agora, em abril e maio, isso aconteceu ano passado e esse ano está parecendo que vai ser da mesma forma, é o momento de maior circulação do vírus influenza. Então, existem algumas medidas que são importantes. A primeira é tentar se proteger.
a melhor forma de se proteger é a vacina. Então, para todos que têm acesso à vacina dentro da rede pública, deveriam tomar vacina, e as pessoas que não têm acesso dentro da rede pública e tiverem possibilidade de tomar dentro da saúde suplementar na rede privada também seria importante. A vacina previne doenças. A outra coisa é a diminuição da transmissão, né? Isso cabe lógicas de etiqueta social, como pessoas resfriadas, gripadas, elas podem não saber bem o que elas têm, se elas puderem usar máscara, isso diminui a transmissão. E, eventualmente, até naquele período de maior transmissibilidade, o afastamento do serviço, sempre junto com os serviços médicos, definindo, então, a possibilidade ou não de trabalhar nessa situação para diminuir a intensidade do contágio de outras pessoas. Outras medidas também são importantes, né? Lavagem de mãos, uso de álcool gel, aquele hábito antigo da Covid que as pessoas aos poucos algumas foram esquecendo, mas são importantes também para diminuir o risco de transmissão. Doutor, e existem alguns públicos que demandam maior atenção? Por que isso? As doenças respiratórias, elas podem ocorrer em qualquer pessoa, mas algumas pessoas têm maior risco de ter complicação. Então, quais são as faixas etárias que preocupam mais? As crianças, onde as doenças respiratórias circulam muito e muitas vezes, apesar de não ter uma gravidade absoluta, boa parte dos vírus nas crianças, eles acabam levando a complicações bacterianas, pneumonias, sinusites, que aumentam a morbidade, o mal-estar das crianças nesse estado. Então, assim, as crianças são alvo prioritário, por outro lado, os idosos, né? Os idosos também têm maior taxa de complicação, e aí a gente está falando também de complicações bacterianas como pneumonias. Outros grupos são importantes. Pessoas que têm algum problema na imunidade, pessoas que têm outras doenças que podem ser descompensadas depois da gripe, como doenças respiratórias, doenças cardíacas, também acabam sendo importantes, né? Então, esses grupos onde os cuidados para evitar pegar a doença são mais importantes. Já falamos da prevenção e a importância da vacinação para isso, né, doutor? Os sinais de alerta, uma vez que esse contágio já aconteceu, em que momento é preciso procurar o médico? A doença respiratória, viral, gripe, é uma doença muito intensa. As pessoas se sentem muito mal durante o momento de gripe e isso limita a possibilidade de trabalho e de realizar outras atividades. Então, por vezes, até no começo da doença, é importante ter uma avaliação, porque no meio da gripe podem existir outras doenças que têm sintomas parecidos naquele momento e que você não sabe. Então, tudo que é mais intenso, que tira a força, a disposição da pessoa, o ideal é que seja avaliado por um médico. Agora, pensando que alguém começa com um quadro mais leve, o momento de maior preocupação é uma febre que não passa, uma tosse muito persistente, e o que é sempre importante é a inapetência, né? Aquele idoso que começa a não ir beber água e desidrata. Então, atenção para as pessoas mais vulneráveis, idosos, crianças, e quando tem uma mudança maior da capacidade de movimentação, de atividade, esse geralmente é o momento de preocupação. O Jornal da Tarde termina aqui. Uma ótima tarde para você. Boa tarde e até amanhã ao meio-dia. Tchau, tchau. Tchau.